Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Coelho Batista, sou do Polo de Afrânio, Pernambuco, cursando o segundo período do curso Licenciatura em História. Escolhi falar sobre o tema da aula 9, a descolonização do continente africano. Utilizei o texto base, Construção da Nação e Evolução das Estruturas Políticas, capítulo 5. É um conteúdo um pouco extenso e por isso procurei problematizar só uma parte na qual eu vou destacar. E aí eu vou falar de dois conteúdos que tenho certeza que todos até aqui na sua carreira de estudante, muitos já ouviram falar desses dois conteúdos, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. E aí você vai me fazer a seguinte pergunta: Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o que tem a ver? Qual a ligação com a descolonização da África? E é agora que a gente vai entender esse conteúdo. Logicamente, para começar a falar desse conteúdo, precisamos frisar que a descolonização da África foi um processo de resistência ao imperialismo, um processo longo, difícil, de muita violência. A desigualdade ali permanecia e, portanto, eles tiveram como influência esses dois movimentos. Vem no final da Segunda Guerra Mundial, ali já tinha aquele sentimento de mudança, de querer mudança, o pensamento neocolonialista ali já existia. E aí, com isso, no final da Segunda Guerra Mundial, digamos que eles aproveitaram o embalo para, ali muitos já cansados daquela exploração dos europeus no continente africano, né? Todas as colônias queriam aquela mudança. E o enfraquecimento das nações, como França, Estados Unidos, Inglaterra, que com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles passavam por uma ressaca, digamos que uma ressaca econômica, política, em todos os aspectos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles não estavam com todo aquele poder. E aí, com esse problema que eles passavam, com toda essa decadência, digamos, as metrópoles elas não conseguiam administrar suas colônias. E aí o enfraquecimento dessas nações fez com que surgissem os movimentos cada dia mais pela luta de independência em todas as colônias. Todas as colônias ali já tinham, como eu já falei, o pensamento de mudança, de querer mudança, de querer se livrar daquela exploração das riquezas africanas, né? E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com essa crise que essas nações viviam, o continente africano também utilizou como influência e cada dia mais ia influenciando. Outro fator, que é o próximo conteúdo que eu vou falar, é a Guerra Fria. Foi um fator também influenciador, tão como a Segunda Guerra Mundial, pelo fato que, com o fim da Segunda Guerra, as duas nações, União Soviética e Estados Unidos, elas cada dia se fortaleciam mais. E com essa fortalecida, elas apresentavam condições de disputar entre si. Mas aí, uma disputa entre si, uma disputa direta, bater direto, uma guerra direta, não era aconselhável para aquele momento, porque aquele momento já vinha de muitas, digamos que muitas guerras, muitos momentos difíceis, e e eles iriam pagar por um preço muito alto formar uma guerra direta. E aí, com isso, o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos passaram a influenciar, os norte-americanos passaram a influenciar a descolonização da África, a independência da África. Por quê? Mas por quê? Qual a visão dos Estados Unidos em cima disso? Ele tipo assim, digamos que como sempre, a inteligência, né? Ele visava
com a independência da África, novos mercados capitalistas, novo comércio, visava economicamente um pensamento positivo, né? Ali em cima da independência do continente. E aí, com isso, os Estados Unidos era apoiador totalmente da independência africana. Por outro lado, a União Soviética também era influenciadora, também incentivava a independência da África. Porém, ela era contra, era uma luta, ela era contra o imperialismo, como o imperialismo capitalista, porque de um lado Estados Unidos capitalismo, do outro União Soviética socialista. E ambos os lados apoiavam a independência africana. E aí, com isso, esse apoio, os norte-americanos e os soviéticos, eles procuravam se aproximar dos governos que ali iam surgindo, né? Os novos governos independentes, já havia acontecido muitos contextos históricos, muitas lutas, com certeza, né? E eles buscavam estar se aproximando destes governos independentes que se formavam naquelas regiões que antes eram comandadas e dominadas pelo imperialismo. E aí foi isso. A Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, ela teve grande influência. A Segunda Guerra Mundial, pelo fato de os que eram dominados, né, pelo imperialismo, eles ali no final da Segunda Guerra viram, digamos que, o fracasso dos países, das nações, e aproveitaram ali para ir atrás de mudança, de querer mudança, de estar cansado daquela exploração, de toda aquela exploração de suas riquezas, um continente cheio de riquezas, onde os europeus e diversas outras nações, né, como já foi citado, eram quem exploravam tudo aquilo. E, resumindo, a Guerra Fria, pelo fato de os norte-americanos e os soviéticos, o capitalismo, por um lado, capitalismo, por outro, socialismo, também está apoiando, mesmo que visando novos comércios, mesmo que com um pensamento economicamente, digamos, né? Mas eles tinham aquela influência, como influência, os norte-americanos e os soviéticos, eles tinham o apoio, né, dessas duas nações. E é isso. Sabemos que também, né, a gente sabe, como eu já falei, é um conteúdo muito diverso de conhecimento. Não sei se eu abordei o que eu escolhi, né? Não sei se eu abordei da forma entendível que todos possam entender. Mas eu pude absorver um pouco de conhecimento. Foi um dos conteúdos desse módulo na qual eu me identifiquei mais. Foi sobre a descolonização da África e o imperialismo também, que uma liga ao outro, né? E tentei abordar de forma clara para vocês sobre o final da Segunda Guerra Mundial, qual a influência, né? E a Guerra Fria. Como eu já falei, a descolonização da África foi... E também, lembrei aqui agora também, através dos apoios da União Soviética e dos norte-americanos, né? Dos soviéticos e dos americanos, por volta de... Com tudo isso, com esses apoios, essas aproximações que eles buscavam, né, dos novos governos que ali surgiam, que antes eram colônias dominadas pelo imperialismo, eles, após isso, por volta de 1950, se eu não me engano, acho que eu vi lá no livro, por volta de 1950 e 1960, foi um dos períodos que mais surgiram estados africanos, novos estados africanos, né? Após a independência.
Então é isso, muito obrigada. Desde já agradeço a atenção de todos. Espero que gostem, espero que tenham abordado o tema escolhido com clareza e com informações concretas. Muito obrigado e fiquem todos na paz.